esse microfone até o final, vai sair uma palavra maravilhosa aqui hoje. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Projeta pra gente. Rafael tá aí? Rafael? Cadê? Do Valdemir. Cadê ele? Faz favor, meu irmão, vem cá. Você mesmo, ele não sabe nem para que é. Hoje, faltou uma pessoa que é meu ponta direita aqui, que é o Gabriel. Hoje tá, eu dei uma folga para ele. Mas o Rafael está aqui, vai trabalhar, meu filho. Vai trabalhar, você vai ficar assistindo o culto aí. Sabe tocar isso ainda? Eu aqui não lembrei, já tem 2 vezes que vocês vêm aqui, eu não lembro de colocar vocês para fazer o louvor. Porque vocês... A última música vocês vão tocar aqui, viu? Dá seu jeito. Já dá um jeito aí, já presta atenção na palavra, porque se a música não tiver nada a ver com a palavra também, eu mando cortar o microfone. Porque é sempre muito leve aqui. Então, já presta atenção aí, solta o teclado dele aqui. Isso, olha que coisa bonita, ó. Aleluia. Se você me atrapalhar, você vai ver. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 em diante. Quem achou diz amém? Antes de nós lermos esse texto, olha para mim. Querido, a palavra dessa noite é uma palavra que tem por tema uma pergunta que eu imagino que absolutamente todos nós aqui já fizemos essa pergunta um dia. Essa palavra, ela vem, nós vamos hoje pegar a base de uma história e fortalecer com algumas outras passagens bíblicas para falar de um tema que é um tema que separa os homens dos meninos, aqueles que confiam em Deus, daqueles que se desesperam no primeiro vento que passa. A mensagem de hoje é uma mensagem que ela é completamente necessária para a nossa caminhada na fé. Gente, só lembra de conferir aí se o áudio está saindo na live, tá bom? Só porque eu tenho um monte de gente plugada aqui que já me mandou mensagem, já mandei o link para um monte de gente. Então, o tema da mensagem dessa noite olha para o seu irmão aí, olha na menina dos olhos dele, na bolota dos olhos dele, vou falar mineiro agora, e fala para ele assim: por que demora? Esse é o tema da mensagem. Quantos de nós aqui já não esperamos algo em Deus, já não almejamos um projeto, nós sonhamos com algo, nós projetamos esse algo, nós sentamos e nós ali, até mesmo, você talvez um dia pegou uma caneta e você desenhou, você escreveu, colocou isso no seu alvo, e você falou: Senhor, o Senhor vai fazer, o Senhor vai intervir nessa situação, esse projeto vai acontecer, mas o tempo vai passando e você começa a sua fé, parece que começa a fugir, vai fugindo, até que nascem perguntas como essa, e essas perguntas saem da sua boca do tipo: por que demora tanto? Por que Deus está demorando tanto fazer isso na minha vida? Por que Deus está demorando tanto realizar esse projeto na minha vida? Isso, quando nós não olhamos para o lado, nós olhamos para um irmão, e nós vemos promessas acontecendo na vida desse irmão, e é aí que é pior para nós, porque não é que o seu coração é ruim, Deus conhece o seu coração, mas você olha para esse irmão e você vê as coisas acontecendo na vida dele, e você diz: por que para mim é tão difícil? Parece que o diabo só olha para a terra e só me enxerga, parece que para mim tudo é mais difícil. Não precisa se expor, mas eu acredito que absolutamente todos nós aqui, em algum momento da vida, você olhou para o céu e falou: Senhor, por que está demorando tanto isso acontecer? Nós vamos, nesse texto de Paulo, a igreja em Corinto, inclusive eu acho que o Guilherme está lendo Coríntios também, porque ele pregou Coríntios aqui no meio de semana, né? E hoje trouxe Coríntios de novo, né? Então imagino que também está lá lendo o livro de Coríntios, que tem sido objeto de estudo meu nesses dias. Olha o que Paulo fala para a igreja em Corinto. Ele fala assim: porque eu não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem
e todos passaram pelo mar. Ele está falando de quem? Ele está falando do povo de Israel, quando saiu do Egito e foi para a terra prometida, a terra de Canaã. E ele diz assim, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, versículo 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Presta atenção nessa expressão, igreja. Presta atenção nisso. Paulo está dizendo assim, absolutamente todas as pessoas que saíram do Egito e foram para Canaã, estavam passando pelo deserto, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Quantos aqui concordam que nós aqui, todos nós comemos do mesmo alimento espiritual? Levanta sua mão e fala amém. A palavra, quando nós preparamos um culto e nós chegamos na igreja, a gente não fala assim, gente, por favor, agora se levante quem tem menos de 20 anos e vá embora, porque hoje eu quero falar com aqueles que têm mais de 20 anos. Ou então, homens, saiam da igreja, porque hoje o culto é para as mulheres. Não, a palavra é para todos. Agora, por que a mesma palavra que é para todos parece que pega mais em alguns? Por que o mesmo alimento espiritual que é entregue a todos, parece que na vida de algumas pessoas isso não faz efeito nenhum, né? São questionamentos que são válidos. E aí, olha o que ele continua dizendo no versículo 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e a rocha era Cristo. Versículo 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Olha para o teu irmão e fala assim, da maioria. Fala para ele, maioria não é todos. Então, olha a construção desse texto. Paulo está escrevendo a igreja em Corinto, ele está falando, gente, nós não podemos nos esquecer que todos aqueles que saíram do Egito e foram em direção à terra de Canaã, o maná que caía do céu era para todos, o maná de Moisés não era diferente dos outros. A água que era extraída da rocha não era dada apenas para os mais próximos de Moisés, não, o alimento era para todos. Aí ele diz, porém, contudo, entretanto, Deus não aceitou todos eles. Pelo contrário, né? Paulo diz assim, Deus não se agradou da maioria deles. Aí ele diz, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Fala para o teu irmão, misericórdia. Olha, que coisa pesada. Vai, versículo 6, a gente vai caminhar até o 10, depois eu volto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Versículo 7, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Versículo 8, não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23 mil. Versículo 9, tampouco devemos por Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Último texto dessa primeira parte. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Olha que coisa interessante. Paulo está escrevendo para uma igreja a igreja em Corinto era uma igreja que tinha algumas características. Primeiro, era uma igreja que não era miserável. Pelo contrário, era uma igreja que estava localizada numa boa região. Porém, essa era uma igreja que tinha muita influência de gregos e romanos, né? Que praticamente eram culturas com muita promiscuidade sexual, com muita adoração a outros deuses. E Paulo usa a carta de 1 Coríntios para exortar a igreja. E o contexto do capítulo 10 aqui é sobre uma capacidade que Paulo desafia aquelas pessoas a terem, que é passar pelos processos sem murmurar. Ele constrói toda uma história para dizer assim, olha, algumas das pessoas que saíram do Egito, elas morreram no meio do caminho, porque elas murmuravam contra Moisés e contra Deus. Então, hoje eu quero falar sobre 3 coisas. Quantas coisas, gente? 3 coisas que atrasam
a promessa de Deus na sua vida. 3 coisas que atrasam a promessa de Deus na sua vida. A primeira coisa que nós vamos ler aqui, projeta Números 14, versículo 2, só para a gente enfatizar isso daqui, Números 14, versículo 2 e 3. Olha o que a Bíblia diz em Números 14, versículo 2 e 3. Olha lá. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Versículo 3. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha que coisa estranha. A vida do povo de Israel no Egito era próspera, sim ou não? Sim ou não? Era honesta, ou melhor, eles eram respeitados no Egito, sim ou não? Eles eram honrados no Egito, sim ou não? Muito pelo contrário. A Bíblia diz que eles se alimentavam dos restos dos egípcios. Você já imaginou o que é você estar num lugar, você faz a comida, você prepara a comida, você serve a comida, e você fica de longe assistindo as pessoas comerem, torcendo para sobrar comida para você. E aí todo mundo come, repete, se satisfaz, e quando sobra alguma coisa, essas pessoas então te chamam para você comer o resto. Você já imaginou o que é viver comendo cebola? Irmão, você já imaginou o que é o nível de fome de alguém que come cebola para matar a fome? Era a realidade desse povo. E é interessante porque parece que quando eles estavam na travessia para a terra de Canaã, eles se esquecem completamente do que eles passaram no Egito, a ponto de falar assim: nós estamos com saudade, nós gostaríamos de voltar. Ou seja, o povo estava murmurando. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa que atrasa projetos de Deus na sua vida: a murmuração. Eu acho que não existe nada que tenha mais poder de parar alguém do que a murmuração. Eu costumo dizer que se a linguagem de Deus é a fé, a linguagem do diabo é a murmuração. O que é murmurar? A murmuração, geralmente, ela é a expressão de um coração que não confia em Deus. Alguém que carrega muita murmuração é alguém que dentro dele, ele não confia em Deus. Ele não acredita que Deus pode fazer. Ou se ele acredita que Deus pode fazer, ele não acredita que Deus pode fazer na vida dele. Por isso ele murmura. Tem uma palavra que eu gosto ainda mais do que murmuração, que é reclamação. Por que reclamação? Por que eu gosto dessa palavra? O que é reclamar? Você tem uma causa na justiça, e aí você se sente injustiçado, e você reclama, né? Você vai apresentar ali uma causa, né? Você se sente ofendido, se sente caluniado, alguma coisa do tipo, e você apresenta então uma reclamação. Sabe o que é reclamar? Reclamar é tomar de volta. Em outras palavras, deixa eu te dizer uma coisa: tudo aquilo que você abre a boca para reclamar, você atrai cada vez mais. Você já viu gente que vive reclamando que está sem dinheiro? Nossa, estou quebrado. Nossa, pensa numa pessoa que está lascada, sou eu estou muito quebrado. E quanto mais ele afirma que está quebrado, mais quebrado ele fica. Quanto mais ele afirma que não tem dinheiro, parece que tem gente que fala assim: pastor, eu já ouvi de gente falando assim: pastor, parece que o dinheiro foge de mim, parece que o dinheiro, ele corre de mim. E não é mentira. Talvez a sua fala de reclamação, de murmuração, espelhe o dinheiro, aparta o dinheiro de você. Ou gente que fica reclamando que a vida está difícil. Puxa, minha vida está tão difícil, minha vida está tão complicada, minha vida está tão difícil. E quanto mais ele diz que a vida está difícil, mais problema ele arruma. Quanto mais ele fala que a família dele está complicada, mais problema familiar ele adquire para a vida dele. Quanto mais ele reclama de uma coisa, mais enfermidade aparece, mais escassez aparece, mais contenda aparece. O que é isso? Isso é uma resposta do mundo espiritual para aquilo que ele está falando. Então, a reclamação, a murmuração,
é algo que atrasa o projeto de Deus na nossa vida. E sabe o que é engraçado, meu irmão? Eu nunca vi alguém que por reclamar demais tenha resolvido um problema. Você já viu? Alguém que, não, pastor, graças a Deus eu resolvi um problema. Eu estava com uma situação complicada. Como que você resolveu? Ah, pastor, todo dia acordava de manhã e reclamava, de manhã até a noite. Eu já acordava falando, que praga desse negócio. Esse negócio não sai, que maldição, as palavras, né? Que maldição, está amarrado, está travado isso na minha vida, eu estou todo amarrado, estou todo acorrentado. E aí eu reclamei tanto, que teve uma hora que a coisa aconteceu na minha vida e eu falo aleluia pela reclamação. Alguém aí já viu um milagre desse, gente? Alguém já viu? Agora, eu conheço uma estratégia contrária, que muitas vezes o ímpio, inclusive, conhece mais do que o crente, que dá muito certo. O ímpio chama isso de palavra de afirmação. O que é a palavra de afirmação? O que tem de gente na internet ensinando isso aqui. Só que ele esquecendo do âmbito da fé, falando isso como energia, não sei o que lá, que é mais ou menos o seguinte: fale positivo e você vai atrair. Quem já ouviu coisas desse tipo, gente? Assim, ó, se você for uma pessoa que fala coisas positivas, você vai atrair energias positivas. Vai para o teu irmão e fala, para de bruxaria, viu, meu irmão? Não, nós não cremos que são energia, não. Apesar que na visão da física quântica tudo é energia, mas enfim, né? O que nós cremos é em um mundo espiritual que está nos ouvindo a todo momento. E aí o que é isso? Olha só, eu lembro foi na sexta, né? A festa country estava acontecendo. Era mais ou menos 9:30 da noite, a gente estava muito feliz vendo o movimento, o pessoal da barra, inclusive as barraquinhas foi um sucesso, o pessoal falando comigo, pastor, glória a Deus, foi um sucesso. Acho que foi uma ou duas barraquinhas ali que tiveram algum problema, mas o restante tudo um sucesso. E aí caiu aquela chuva, e aí eu achei engraçado, eu falei isso para a pastora, porque eu vi várias pessoas da nossa igreja e da nossa coordenação, porque vieram pessoas das nossas outras igrejas, parece que eles estavam com dó de mim, sabe? Todo mundo chegava perto de mim e fazia, ô pastor, mas a festa está muito boa, viu? Eu acho que o pessoal ficou com dó de mim, assim, pensando, nossa, o pastor deve estar muito chateado, porque está chovendo. E aí o pessoal carregando as barraquinhas, negócio de óleo, correndo para dentro, né? E aí correndo da chuva, e o pastel cai no chão, e não sei o que lá, e eu pego o espetinho e saio correndo. Bom, eu olhei para aquilo, e eu falei assim, graças a Deus que nós estamos aqui, graças a Deus que essa chuva está atrapalhando, porque se nós estivéssemos na nossa igreja, a chuva não atrapalharia, ok, mas nós não teríamos tido acesso para fazer um evento que tocasse toda a cidade. Então, sinceramente, pastor, você está dizendo que o senhor gostaria que chovesse? Não, eu realmente acho que seria muito melhor se não tivesse chovido, mas nós só tivemos problema com a chuva porque nós fizemos um evento fora. É tipo gente que fala assim, eu morro de medo de pagar muito imposto, e eu não quero pagar imposto não, meu irmão, eu profetizo sua vida em nome de Jesus, você vai pagar R$1 milhão por ano de imposto. Teve meia dúzia que entendeu. Eu profetizo em nome de Jesus, o IPVA do seu carro vai ser 10 mil. Aí tem gente que diz assim, nossa, esse governo maldito pega o meu dinheiro do IPVA no seu... Ei, peraí, você só está pagando o IPVA caro porque o seu carro porque você tem condição de ter. É tudo na vida, é tudo. Puxa, eu poderia dar tantos exemplos aqui, né? Tantos exemplos de pessoas que elas preferem viver numa vida que é inferior em tudo que faz, porque ela sabe que se ela der mais um passo, o próximo nível de vida que ela vai viver vai dar muito trabalho. E eu quero profetizar em nome de Jesus, nós teremos muito trabalho na nossa vida, em nome de Jesus, porque Deus irá nos confiar coisas grandiosas em nome de Jesus. Quem recebe diz amém, dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Olha para o seu irmão e fala, troque as suas murmurações por adoração. Puxa, pastor, nossa, eu estou com tanto problema familiar. Adora. Você está na sua casa aí, meu Deus, pastor, está tão complicado na minha casa. Adora.
Troca as palavras, ao invés de amaldiçoar, começa a abençoar. Começa a falar graças a Deus. É engraçado lá em casa, porque quando você tem 2 bebês dentro de casa, é uma montanha russa de altos e baixos, né? É muita alegria, mas muitas vezes é muito trabalho. E eu conheço os dias difíceis da minha esposa. Geralmente os dias mais difíceis da minha esposa são os dias que eu passo na casa, eu estou andando para algum lugar e eu vejo ela assim, glória a Deus, aleluia. Aí eu já sei, o bicho está pegando. Aí eu já tento pegar os meninos, levo para um canto e falo, deixa a mulher quieta. Irmão, quando eu vejo ela agradecendo demais a Deus, eu já sei, o bicho está pegando. Mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu lembro no processo da doença que a minha sogra teve, diversas vezes, minha sogra numa situação complicada no hospital, e minha esposa chegava em casa, às vezes, do hospital, e ela estava ouvindo um louvor, e o louvor não era aquele louvor choroso. Tem uns louvores que parece que dá depressão, irmão. Eu não vou nem citar aqui, porque eu sei que vários de vocês gostam desses louvores aí. Não vou arrumar briga e vão aqui, né? Mas tem uns louvores que deixam a gente triste. Tipo, louvor é ruim. E aí eu lembro, ela colocava uns louvores de júbilo, né? Uns louvores de alegria. E eu olhava para aquilo e eu falava, não condiz. Não condiz com alguém que está vivendo isso, está ouvindo isso. Mas o que é isso? Isso é o poder da palavra de fé, isso é o poder da adoração, isso é o poder de alguém que entendeu que murmurar não resolve problemas. Eu quero te dizer nessa noite, querido, que murmuração não é remédio, é veneno. E alguém que pratica a murmuração diariamente é alguém que está se autoflagelando, é alguém que está, irmão, ele vai adoecendo. É um veneno que alguém toma. Então a primeira coisa que faz alguém não alcançar a promessa de Deus na vida dele, atrasar essa promessa, é a murmuração. O povo de Israel, se tinha fome, reclamava. Se Deus mandava o maná, eles falavam assim, mas eu queria comer a carne. Se mandava carne, eles comiam, saía até pelo nariz. Se tinha sede, eles reclamavam com Moisés, reclamavam de... Põe a mão no seu peito, e fala, Senhor, som do meu coração, e tira do meu coração toda murmuração. Diga, eu vou trocar a murmuração por adoração. Quem pode dizer amém? Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Mateus capítulo 7, versículo 13, nós vamos para o segundo ponto que atrasa o agir de Deus na nossa vida. Segundo ponto, Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Esse texto é um texto muito conhecido. Olha o que Jesus ensina. Jesus diz assim, entrem pela porta estreita. Aí ele fala, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. Aí ele fala assim, e são muitos os que entram por ela, versículo 14, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Obviamente esse texto de Jesus, essa fala de Jesus está falando sobre um estilo de vida de porta estreita. O que é um estilo de vida de porta estreita? Quando nós falamos sobre a porta estreita e nós falamos sobre a porta larga, nós falamos sobre basicamente 2 estilos de vida, que é o estilo de vida secular, porta larga, ou seja, você faz o que quiser, segue seu coração, né? Uma vez alguém postou assim, nada é errado se... Como é que é? Nada é errado se te faz feliz. Aí tinha alguém da igreja que postou isso. Eu tomei a liberdade de comentar assim, assinado Satanás.
Eu mandei, por isso que eu preciso me afastar às vezes da rede social, né? Tem que tomar cuidado, porque senão uma dessa a gente tem que sair da igreja escoltado, né? Irmão, vai nessa de fazer tudo que você acha que te faz feliz. Vai nessa realizando todos os desejos do seu coração. A própria Bíblia nos ensina a fugir dos desejos do nosso coração. Nosso coração é o quê? É enganoso. Quantos aqui um dia acharam que algo era o melhor para você e hoje você dá graças a Deus porque Deus não te deu aquele algo que ia te matar? Deixa eu ver você. Um dia você conheceu alguém e falou: esse é o príncipe encantado. Esse é o homem para mim. Aleluia. E aí você falava: Senhor, me dá. Aí o príncipe foi tomando forma, virou sapo. O tempo passou, você falava: Senhor, obrigado por me livrar daquele traste. Ou seja, nós mesmos, muitas vezes nós não sabemos o que é bom para nós. Muitas vezes, nós não... Eu estava, acho que na sede, e aí o bispo me chamou para um bate-papo de alguma coisa. Eu não lembro, alguma coisa desse tipo. Aí ele falando sobre confiar cegamente. Eu falei: eu não confio cegamente nem no que eu sinto. Eu vou confiar em alguém? Nem no que eu sinto. Hoje eu sinto uma coisa, amanhã muda, minha cabeça muda, eu descubro uma coisa, tem uma informação que muda completamente o que eu achava. Como que eu vou confiar num coração que é enganoso? E aqui o que nós vemos Jesus falando é que existem dois caminhos na nossa vida. Um caminho, ele é muito largo. O caminho largo representa as facilidades da vida. O caminho largo representa as coisas mais... Eu posso fazer tudo que o meu coração manda, eu posso fazer tudo que eu quero, tudo que eu acho certo. E o caminho estreito é o quê? O Senhor conduz a minha vida, a palavra de Deus é o manual da minha vida, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio, e você vai. Mas para a nossa aplicação aqui hoje, o que isso tem a ver com o atraso da promessa de Deus na nossa vida? Tem uma coisa que ninguém prega quando usa esse texto, e eu me atentei para isso essa semana. Sabe uma coisa que é diferente no caminho estreito para o caminho largo, que muitas vezes nós não nos atemos? É que o caminho largo, dentro de um caminho largo, você pode ir por muitas direções. Agora, um caminho estreito, meu irmão, quem já pegou ônibus no centro da cidade, 5 horas da tarde? Você está na fila. Quando você está na fila, a porta do ônibus abriu, você não tem desejo próprio mais. Você não tem escolha mais. Ou você vai, ou você vai. Ou então você vai ser pisoteado até a morte. A vida com Deus é isso. Existe um caminho para nós, e nós precisamos caminhar nesse. Não tem outras opções. Querido, e presta atenção nisso aqui, igreja. Sabe o que atrasa muitas promessas na vida de pessoas? As diversas opções. No passado nós vivíamos uma realidade que era: as pessoas não tinham muitas opções. As pessoas tinham, por exemplo, no trabalho. Antigamente, faculdade existia, faculdade de quê? Fala comigo, vai. Alguém que formou 20 anos atrás, eram os mesmos cursos. Quais eram? Direito, medicina, pedagogia, contabilidade, engenharia. Acabou. Hoje o que eu mais recebo é menino da igreja me perguntando: pastor, que curso eu faço? Por quê? Ele chega na universidade, ele chega na faculdade, tem 59 cursos para ele fazer. Ou seja, no passado, a nossa dificuldade era com a falta de opção. Hoje nós vivemos o oposto. Hoje nós temos muitas opções. E isso atrasa o projeto de Deus na vida de muita gente, porque tem gente que vive caminhando, todo dia ele está indo para uma direção, alguém que quer prosperar, quer enriquecer. Aí hoje ele vende bolsa, amanhã ele vende celular, amanhã ele vende comida, depois da manhã ele larga tudo isso e fala que a moda do momento é o vender sapato. Aí ele começa a vender sapato, falando o negócio é vender sapato, aí ele para com isso e fala: agora eu vou vender teclado, porque o teclado é o futuro da nação. Aí ele começa a vender teclado, ele fala: não, teclado não, o negócio agora é vender LED, porque o LED vai mudar o mercado. E ele
passou 20 anos, ele passou por 500 negócios e nenhum deu certo, porque ele tinha muitas opções. E aí você olha, por exemplo, falando sobre negócio, pessoas que ficam ricas vendendo uma coisa óbvia. Por quê? Porque eles tiveram um projeto e eles olharam para esse projeto como uma porta estreita e eles caminharam só naquela direção. Então, existem muitas pessoas que elas vivem com muitas opções. Hoje ela quer isso, amanhã ela quer aquilo, hoje ela quer isso, amanhã ela quer aquilo, e ela vai fugindo. Então, essa fala de Jesus, quando Jesus diz, andem pela porta estreita, Jesus está dizendo assim, não é só porque a porta estreita é mais difícil, ele está dizendo, é porque a porta estreita só tem um caminho. Olha para o seu irmão e fala, aquilo que você for fazer, fala para ele assim, faça com muita excelência, e será impossível você não ter sucesso nisso que você vai fazer. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluias! Quantas coisas, engraçado, né? Isso é muito engraçado, porque tem muita gente que procura caminhar por atalhos. Pessoas que querem, tem uma promessa, a promessa é, sua família vai ser uma bênção. A sua família vai ser uma bênção. Amém. E aí tem um caminho que Deus põe. Só que o caminho para formar uma família, gente, ele é estreito, sim ou não? Primeira coisa, tem que ser marido de quantas mulheres? Uma só. Uma só. Marido de uma mulher só. Amém. Casei. E agora eu casei. Depois, se você quer constituir uma família, você tem o quê? Você tem o quê? O seu amor transborda e nascem os filhos. E aí você começa então a educação dos seus filhos, o treinamento. Eu não gosto do termo cuidar, criar filho. Eu odeio o termo criar filho. A gente cria porco, cria vaca, cria boi, né, galinha. Isso aí você... O que é criar? Criar é você ir lá todo dia jogar comida e dar água. Deus não te deu um filho para você criar. Fala amém, gente. O seu filho, Deus te deu para treinar. Todos os dias, você pai, você mãe, sua responsabilidade é treinar seu filho, não é criar. Criar, você pode comprar uma galinha, compra milho, água, e aí você cria. Ou seja, o caminho é um só. Só que muitas pessoas, elas tentam alcançar essa promessa de Deus, criando atalhos. Então, eu quero ter uma família, eu me interesso por alguém, mas esse alguém tem um relacionamento, mas eu me interesso por essa pessoa, e aí o que faz? Pega um atalho, e sabe qual é o problema? Todos os atalhos que nós inventamos, no trajeto da conclusão do projeto de Deus na nossa vida, só servem para uma coisa, nos deixar perdidos e frustrados. Quantas pessoas nós não conhecemos, que estão completamente frustradas, porque pegaram atalhos na vida, pegaram atalhos, quer falar de finanças? Quantas pessoas não buscaram meios para enriquecimento ilícito? Não é? Eu vou realizar o meu sonho, eu vou ser uma bênção na igreja, não, mas eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, mas eu vou por esse caminho que ele é quase certo, ele não é certo, mas ele é quase certo, são atalhos, e esses atalhos te deixam perdido e te deixam frustrados. Então, quando Jesus fala sobre a porta estreita, Jesus está falando sobre um único caminho. Olha para o teu irmão e fala, um caminho. Fala para ele assim, se você tiver mais de um caminho, já tem problema. Eu tenho uma situação engraçada comigo que acho que eu tenho umas 15 camisas preta, da mesma. Um dia eu fui comprar uma camisa, cheguei lá, quanto essa camisa é tanto, ótimo. Vou levar 15. A pessoa olha, assustador, né? Meio estranho. E aí, por que eu particularmente, eu preciso até ajustar isso, talvez a pastora ela vai me podando. Minha mãe odeia isso. Quando a minha esposa lava roupa em casa e ela estende, a Edênia fica de longe repreendendo, está amarrado. Que tanto de coisa preta é essa, pastor? Fala que preto não é de Deus? Como assim? O que você tem contra os pretos? Mas
O que é isso, velho? Qual o problema? Qual o seu problema com preto? Então, irmão, sabe o que é maravilhoso para mim? Quando eu tomo banho e eu vou pegar a roupa, eu não tenho muitas opções. Nós nos mudamos de casa recentemente. Aí a pastora deixou um closet para mim. Ela falou: esse é o seu closet. Falei: aleluia. Cheguei com as minhas roupas lá, o Hugo estava com a gente também, o Marcos, a Sarinha estava com a gente também, foram só eles, né? Estavam com a gente. Aí eu levei o meu monte de roupa para casa. Um monte de roupa. Irmão, eu falei com a pastora: vamos fazer um combinado? Você arruma suas coisas, eu arrumo as minhas. Eu gastei mais ou menos umas 10, 15 minutos para arrumar minhas roupas. Eu não tenho. Poxa, uma gaveta, camisa preta, ótimo, excelente. Mas eu não preciso ficar queimando neurônio para escolher a roupa que eu vou vestir. Gente, não faz isso não, tá, meu irmão? Você pode vestir rosa, azul, amarelo, fica livre. Amém? Olha para o teu irmão e fala: vista como você quiser, meu irmão, fica à vontade. Fala para ele: isso é coisa da cabeça do pastor. Fala para ele: fica tranquilo, está tudo bem. Mas é o que eu estou dizendo. Muitas vezes nós temos tantas opções que nós ficamos parados, falando: o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e nós esquecemos que a bênção não está na opção que nós escolhemos, a bênção está no Deus que nós servimos. Independente da opção que nós vamos escolher, esse Deus vai estar com a gente, e Ele vai abençoar a sua decisão. Esse Deus vai abençoar. Olha para o teu irmão e fala assim: com Jesus, você pode vender saco de vento no sinal, que você vai prosperar. Amém, gente? Com Jesus, você pode. Eu sou um grande empreendedor de quê? De oxigênio, vendo oxigênio. Vai prosperar, porque a bênção não está na escolha. Claro, pelo amor de Deus, né? Eu sei que você entende bem o meu exemplo esdrúxulo aqui, né? Mas a bênção não está no que, não está no que eu estou fazendo. A bênção está no Deus que eu sirvo, que está me habilitando para fazer isso. Eu preciso entender isso. Isso vale para tudo, para ministério, vale para tudo. E por último, João 11:21, vai, 11:21, João 11:21. João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21. Nós vamos ler primeiro 21, depois 32. Olha o que diz, eu já preguei isso aqui. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria... Projeta o outro lá, o 30 e alguma coisa que eu falei. Você lembra? 32. Vai, 11:32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria... Primeira coisa que atrasa as promessas de Deus na nossa vida, o que é? Olha para o teu irmão e fala assim: quando tiver com raiva, fala para ele, ó... Fala para ele: adora. Adora. Faz isso, importante. Segunda coisa que atrasa a promessa de Deus, a Canaã de Deus na nossa vida é o quê? O que é? Olha para o teu irmão e fala: a porta larga. Muitas opções. Bom, qual que é o nosso plano A? Pergunta para o seu irmão: qual que é o seu plano A? Fala para ele: servir a Deus. Fala para ele: e o plano B? Fala para ele: fazer o plano A dar certo. Qual que é o segredo do casamento? O segredo do casamento é: o meu cônjuge é o meu plano A. O meu casamento, ele é o meu plano A. E o meu plano B? É ficar com o meu cônjuge para sempre. E o plano C? É ficar com o meu cônjuge para sempre. Não tem outra opção, meu irmão. No dia que você cogitar outra opção, você vai embora. É tipo gente que casa e deixa uma muda de roupa na casa dos pais, sabe? Mano, se der errado, sinto te dizer, vai dar ruim. Eu gosto da violência da minha esposa, por exemplo. Quando nós casamos, a mãe dela, acho que falou, né? Deixa alguma coisa aqui, ou ela, não sei, alguma coisa assim. E ela desmontou o quarto todo e já fez logo uma sala no lugar que ela dormia. Pronto. Se brigar com o marido, vai dormir aonde? Você não tem quarto mais? Então, o nosso plano B tem que ser fazer o plano A. Pronto. Esse é o nosso plano B. E aqui, bom, nós vemos duas mulheres numa situação
esse trem vai soltar logo no final. Nós vemos duas mulheres na mesma situação. Lázaro estava doente, e a Bíblia diz que Jesus, ele escuta que Lázaro está doente, e Jesus faz o quê? Jesus finge bobo, meu irmão. Ele ignora. A Bíblia diz que Jesus, alguém chega para Jesus e fala: Jesus, Lázaro está morrendo, está doente. E aí Jesus, beleza, tá bom, tudo bem, vamos seguir o nosso caminho. E aí a Bíblia diz que Jesus tardou a ir até Lázaro, e Lázaro então morreu. No meio do caminho, quando Jesus está chegando em Lázaro, na sepultura de Lázaro, vem Marta correndo com uma fala, que é: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria? Passa-se um tempo, ele continua caminhando, ele encontra agora com Maria, e Maria tem exatamente a mesma fala. Ela fala: se o Senhor estivesse aqui, né, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, eu pergunto para você, Maria e Marta, elas acreditavam que Jesus tinha poder, sim ou não? Sim. Que elas estão dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas qual é o problema das duas? O problema das duas é achar que Deus só pode fazer milagre no tempo dela. E esse é o último ponto que atrasa nosso milagre. Sabe o que é? Existem dois tipos de tempos: o Cronos e o Kairos. O que é o Cronos? O Cronos é o tempo cronometrado. O Cronos é o tempo que nós vivemos. É o tempo que nós contamos milissegundos, nós contamos segundos, contamos minutos, contamos horas, contamos dias, nós contamos semanas, nós contamos meses, nós contamos anos, nós contamos décadas, nós contamos séculos, nós contamos milênios. É o nosso tempo. Mas o tempo de Deus não é assim. O tempo de Deus é o Kairos. E esse Kairos, como que ele é medido, pastor? Ele é perfeito. Então, quando Jesus, ele tarda em chegar até a sepultura de Lázaro, quando ele imagina, Lázaro está doente, todo mundo falando: Jesus vai vir, vai te curar, vai te curar, vai te curar. E Jesus então falta naquele momento que aquele homem está doente. Aquele homem queria ser curado, mas Jesus não queria fazer mais uma cura. Jesus queria fazer o quê? Uma ressurreição. Então, querido, deixa eu te dar uma palavra nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre sua vida. Aquilo que você está dizendo que está demorando, na verdade, é porque isso ainda não é do tamanho que Deus quer fazer o milagre na sua vida. Deus está esperando isso tomar uma proporção maior, porque Ele vai operar um milagre inexplicável na sua vida. Um milagre inexplicável. Marta e Maria queriam uma cura. Jesus queria ressuscitar. O que é maior? Qual é o feito maior? Curar alguém que está doente ou ressuscitar alguém que já está fedendo? Ou seja, percebe que o tempo que nós, o Cronos, que nós cronometramos, Jesus atrasou. Só que a realidade é que o tempo que Jesus demorou foi importante para tornar o milagre muito maior. E esse é um ponto que nos atrasa demais no processo com Deus, que é: nós queremos tudo no nosso tempo. Nós achamos que Deus é um servo. Nós achamos que Deus é o nosso Severino. Nós achamos que Deus é o nosso faz tudo. Deus é obrigado a fazer alguma coisa. Meu irmão, eu quero te dizer nessa noite: se Deus não fizer nenhum milagre na sua vida, o milagre da cruz já é maior do que tudo que você pode fazer por Ele. E nós olhamos para Deus e nós falamos: Deus, por que o Senhor não me deu esse emprego? Por que o Senhor não curou essa pessoa? Por que o Senhor não abriu porta desse negócio? Por que o Senhor não me tirou dessa situação no meu tempo? Senhor, olha eu aqui, o Senhor esqueceu de mim. E nós esquecemos que Deus não está contando minutos e horas. O tempo de Deus é perfeito. E debaixo dessa palavra eu quero te convidar a se colocar sobre seus pés, querido. Vamos trabalhar, hein? Irmão, talvez você está aqui com o seu coração seu coração está tão inquieto, porque
Você está esperando algo em Deus e talvez essa frase que eu já falei também. Por que tardas? Por que demora? Talvez você tenha olhado para alguma situação na sua vida que ainda não aconteceu. E você olha para isso e você fala: Senhor, o Senhor perdeu a hora. Tem gente que acha que Deus perdeu a hora, né? O despertador tocou e Jesus esqueceu de fazer alguma coisa. Olha para o teu irmão e fala: pelo amor de Deus, meu irmão. Fala para ele: Deus não perde a hora. Amém ou não, gente? E talvez seu coração está aflito por algo que ainda não aconteceu na sua vida. Alguma coisa que ainda não se concretizou na sua vida. E parece que quanto mais tempo passa, mais isso fica distante de você. Eu quero te dizer que Deus quer te conduzir para trocar palavras de murmuração por palavras de fé. O Senhor quer tirar a murmuração do seu coração. O Senhor quer tirar de você essas palavras tão negativas e pesadas, e Ele quer que você comece a trocar a murmuração pela adoração, por palavras de fé. Irmão, isso que você chama de demora, é o laboratório de Deus para construir uma fé inabalável em você. Em segundo lugar, o Senhor, Ele quer te conduzir a ter uma mente onde você só tem um caminho. Talvez, meu irmão, você tenha ido por tantos caminhos que você tenha atrasado vários milagres na sua vida. Todo dia é uma ideia nova, todo dia é um projeto novo, todo dia é um caminho novo, e Deus está dizendo: você precisa se ater em um caminho. Em um caminho. E por último, o que o Senhor quer te ensinar é que o tempo dele é perfeito. Se isso não aconteceu ainda, é porque você não está pronto, você não está preparado para isso. Ele está cuidando de você até mesmo no tempo. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você falasse com o Senhor nessa noite. Fala com o Senhor sobre essa palavra. Nível de confiança. Quem quer ter mais confiança no Senhor? Levante as suas mãos agora e fala isso com o Senhor. Fala: Senhor, aumenta a minha confiança. Aumenta a minha dependência do Senhor. Aumenta, Senhor, a minha capacidade de não ver e crer. Aumenta a minha capacidade, Senhor, de não sentir nada e ainda assim acreditar que o Senhor está fazendo. Faça essa oração enquanto nós ministramos essa canção.